Sejam bem-vindos, esse é o canal Índio Estradeiro. Dicas e informações para quem é apaixonado por duas rodas. Acessem o nosso canal no YouTube. Aqui você vai assistir conteúdos sobre estrada, motoclubes, tudo da cena biker. Canal Índio Estradeiro. Paixão por estrada. A distância, né, através de cartas, através de, né, e foi se formando Carcarás, Sarracenos, no Rio de Janeiro, né, Warlords, Águias de Ouro, e aí vai, os encontros, isso nos anos 80. Eu cheguei já em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu cheguei em 86 no Fuzileiro Naval, e aí eu pude conviver ali com o pessoal da Rua Ceará, Balaios, Warlords, a Hell Angels, né? Na época foi uma coisa muito complicada, teve um momento muito difícil aqui no Brasil, né? Que foi um problema da Guerra de Cores, né? Que justamente lá nos Estados Unidos sempre teve essa questão de cores e essa questão de território, que aqui no Brasil não se tinha isso. E acabou o pessoal de lá não entendendo direito e pressionando o pessoal daqui, e as coisas aconteceram. Muito triste aquele momento, aquilo ali que a gente viveu, né? E aí a gente sempre viajava, estava sempre viajando. Quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu fui a Goiás, devido à minha profissão, treinar com o mestre Sobrinho. E lá eu conheci um outro clube que construía, que era os Vikings, em Goiás também, naquela região. Não tinha muito clubes e grupos ainda se formando, clubes de colete, que eu digo. O pessoal ainda não entendia muito, não entendia quase nada. E nem mesmo o povo aqui no Brasil, dos clubes, ainda entendia, porque estavam se formando, né? A gente estava trazendo essa cultura biker, que é diferente, né? Essa cultura militarizada do irmão, né? Essa experiência que os caras tiveram anos atrás lá fora e que foram trazendo esses protocolos, essas tradições para nós ir mantendo aqui. Então, os anos 80 foi um ano de conhecimento, de juntamento, né? E aí a coisa foi se tornando, e todos aqueles jovens querendo ser. Pateta era um corredor na época, em 1970, de motocross, daí que veio o apelido dele, né, de Pateta, né, porque ele parecia o personagem do companheiro do Mickey, né, em cima da sua moto. Foi parar dentro da oficina lá da Yamaha, né, que tinha uma quadra, uma pista de motocross onde ele corria, e ele se perdeu numa volta e parou lá dentro. Aí acabou ganhando um macacão com o nome Pateta atrás. Então todas essas coisas, esses personagens, esses clubes foram se juntando, Rio de São Paulo na Zona Leste ali, o Born, né, foram crescendo, né, aquela rebeldia daqueles anos aqui no Brasil. No final quando eu cheguei em São Paulo em 88, eu conheci o pessoal da Zona Leste ali. O Pateta então era presidente dos Mulambos. Né? Os Mulambos era para mim um dos clubes mais que segue a linha do motociclismo biker, ainda na questão do pau velho, das tradições, clube fechado, mas ao mesmo tempo aberto para aqueles que seguem a mesma linha. Né? Na época o Pateta era o presidente dos Mulambos. Ali eu tive Ali eu comecei a entender um pouco mais do motociclismo tradicional, coisa que eu ainda não conhecia, mas ainda muitos não conheciam, né? Lá no Rio de Janeiro eu já tinha passado pela experiência com o pessoal,
E a gente vem aprendendo e vem linkando algumas coisas, mas as coisas eram muito fechadas naquela época, não tinha essa informação, a gente tinha que rodar, tinha que perguntar, e muitas vezes os caras se fechavam, corriam, muitas vezes eu chegava na volta, eu me lembro lá no Rio de Janeiro, os caras me corriam na volta, né? A gente ficava, uma frase que o Brinco utilizou e o tio Léo também utilizou, a gente ficava que nem cachorro esperando o osso na volta, dos caras dar uma atenção pra gente, para poder trocar uma ideia, para poder conversar. A coisa era mais complicada, bem mais complicada do que agora. E a gente foi aprendendo, foi evoluindo, foi indo, foi vendo, né, aquela construção, os clubes se juntando, e aí veio os anos 90. No final dos anos 80 ali, Pateta Visão, o Pateta já não pertencia mais aos Mulambos, junto com o Visão, numa viagem, acharam por bem montar um novo clube. Era aquela turma que se juntava numa esquina de uma padaria, num barzeco que tinha ali, que era conhecido como a Turma do Lixo. O pessoal chamava eles de a Turma do Lixo. Que eles acabaram fundando, né, os Abutres, né? Colete jeans, como os Mulambos, e era um pet de couro, né, pirografado, aquele queimado no couro de um abutrezinho. Como o clube foi crescendo, foram outros vindo, era difícil fazer aquele igual, aquele corinho igual. E aí eles mudaram para um bolachão, porque na época se respeitava isso. Né, se respeitava essa questão do bolachão, do três partes, ainda não se entendia muito bem as coisas, mas se respeitava, porque aqueles clubes mais antigos iam nos passando isso. E tantos que se usava bolacha, né? Três partes, aí eu chego lá. Bom, muito bem. E aí eles usaram aquele abutrezinho colorido ali e tal, e aquilo ali perdurou, acho que 5 anos. Né, nessa vertente toda. Em 1990, eu não lembro se foi 93, 94, 93, o Joaquim, né, Guilherme, fundadores dos Lobos, grandes motociclistas, né, Guilherme que já vivia ali com os balaios, né, Joaquim que tinha também um vínculo com São Paulo, com o Nordeste, era um cara que viajava muito de moto, né? Tanto que ele conheceu a esposa dele em Fortaleza numa dessas viagens, e como eu, se apaixonou pelo Norte e Nordeste, e eles fizeram um encontro em Boiçucanga. Então hoje os encontros, nesse formato que você convive, convive hoje, nesse formato, foi eles que criaram, o Guilherme e o Joaquim, nesse formato que hoje, porque antigamente os encontros eram diferentes. Nesse formato foram eles que criaram. Então hoje os encontros que a gente vive foi devido ao encontro de Boiçucanga, realizado aí pelo Joaquim e pelo Guilherme, né, fundadores do Lobo. Nessa época o clube foi nascendo, os clubes foram aumentando o número, surgindo mais clubes, ainda todos sem entender muita coisa, ainda na junção. E nesse período veio o Brian, né? Brian, o Anjo, veio lá de fora para cá, identificou a cena, identificou as pessoas, né? Procurou as pessoas, se inseriu no meio e na época montou uma reunião. Essa reunião ele trouxe, convidou os principais clubes, os principais nomes na época, e zerou um problema que tinha um problema no Brasil de clubes e de cores, então zerou aquele problema, né? E para que o tempo se ajeitasse as coisas, né? Aquele problema deixou de existir. Deixou de existir naquele momento. E falou com todos os clubes para que não viesse bandeiras de fora. Fez um trato ali. E explicou como funcionava, como era para aqueles presidentes que estavam ali presentes. Para aqueles
líderes do motociclismo que estavam naquele momento junto. Ele criou como se fosse uma federação para que clubes bandeira de fora não viessem para o Brasil, para que ele e os irmãos dele pudessem andar livre e não acontecesse aquilo que acontecia lá fora, aqui no Brasil, porque o Brasil era um paraíso, era um Canaã.